E agora a gente tem outro momento de oportunidade, que é de como dar essa guinada para o letramento humano. E a escola tem que ser esse ambiente e o professor tem que ser preparado para poder gerar esses momentos de situações-problema para que os alunos possam superá-las e desenvolver essas habilidades. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. Nosso convidado de hoje é o CEO da MindLab, Ivan Pereira. O EsferaCast de hoje é com o Ivan Pereira, CEO da MindLab. Ivan, bem-vindo ao EsferaCast. Muito obrigado, um prazer estar aqui, Isabel. Eu confesso que eu tive que pedir para o Ivan me traduzir um pouco desse mundo do qual ele faz parte, das PPPs na área de educação. E eu queria que você fizesse isso para a nossa audiência. Como estamos? Quais são as PPPs na educação? Qual é esse horizonte de negócios? E principalmente, né, Ivan, como é que isso pode melhorar o nosso índice de educação no Brasil? Acho que esse é justamente o ponto, né? O Brasil vive um momento muito importante agora. A gente tem um gap de infraestrutura muito grande no país. A gente tem 150 mil escolas no país e 40% delas têm infraestrutura inadequada declarada pelo governo. Ou seja, é um déficit extremamente importante. Quando a gente olha só para o estado de São Paulo, segundo dados do estado, existe um déficit de investimento de 55 bilhões de reais na infraestrutura educacional. E a capacidade do estado de São Paulo para poder investir é de 1 bilhão por ano. Ou seja, demoraria 55 anos para poder cobrir esse déficit. Mas, infelizmente, também o déficit não fica parado. Com o tempo vai se deteriorando a infraestrutura. Então, a necessidade forçou a criar novas ferramentas para poder cobrir esse déficit mais rápido. E aí entra a parceria público-privada, que é a PPP. Então, a PPP é uma forma de concessão onde o governo que paga para a operação, ao invés de, por exemplo, quando é uma rodovia, que é o caso de o Free Flow que paga, ou os pedágios, ou algo do tipo. Ele não é uma forma de privatização, isso é muito importante. E principalmente no caso das PPPs que estão ocorrendo agora, não entra o pedagógico, ou seja, os professores continuam sendo da rede pública. Então, falando de estrutura. A gente está falando de infraestrutura e apoio. Pode-se ter apoio pedagógico, porque é aí que entra justamente a questão que você levantou. A gente tem o déficit de infraestrutura, mas também tem um déficit de aprendizagem. O Brasil vive um déficit de aprendizagem importante já muito antes da pandemia, mas a pandemia aprofundou ele ainda mais, porque nós não conseguimos retomar o índice de DEB pré-pandemia ainda. Então, a questão da infraestrutura é importante, mas a questão da aprendizagem é urgente. E a convergência desses dois é justamente o momento que o Brasil está. Então, a MindLab, nós somos uma empresa líder em desenvolvimento socioemocional desde 2006 e no mundo inteiro, né? Então, aqui no Brasil, a gente já atendeu mais de 10 milhões de famílias, né, com as nossas metodologias e diferentes produtos, e focando nesse letramento humano, principalmente. Isso é justamente a chave para poder traduzir esse momento que o mundo inteiro está com o advento da IA também. Porque se a gente não conseguir aliar novos produtos e novas ferramentas para dentro da escola rápido, a gente não vai conseguir cobrir esse gap, essa lacuna que a gente tem de aprendizagem. Então, a gente tem trabalhado fortemente em poder trazer ferramentas para dentro das PPPs de educação para sair do impacto só na infraestrutura, mas de fato impactar na aprendizagem das crianças. Construir mais do que belíssimas escolas, mas construir futuros através das PPPs. As PPPs, elas são para reformas de estruturas já existentes ou elas são para construção do zero de escolas? Ambos. Então, aqui em São Paulo, inclusive, o governo do estado fez o leilão de 2 lotes de construção. Então, foram 33 escolas ao todo que foram leiloadas aqui para construir escolas completamente novas de tempo integral aqui no estado de São Paulo. Mas tem uma nova PPP que está para sair de 143 escolas que aí são reforma. Então, isso que é importante também. Quando você olha para a construção, ou é de tempo integral, ou é, por exemplo, que nem a Caixa está modelando junto com a PPI em âmbito federal para municípios,
conseguindo modelar essas PPPs focadas em creches e educação infantil, porque tem um gap de 3 milhões de vagas na educação infantil, o que é crítico. E por que a velocidade é tão importante? Que acho que esse que é a grande vantagem da PPP. Além dela conseguir alavancar recursos privados para poder fazer esse investimento, ela principalmente traz celeridade no processo, porque o governo, dado o aperto fiscal, é só abrir qualquer jornal que você percebe a situação fiscal do país e percebe a dificuldade para conseguir trazer novos investimentos. Então, trazer maior eficiência para como que hoje é gasto é super importante. E a PPP pode trazer isso aliando também a eficácia, trazendo mais coisas para dentro do escopo, justamente esses materiais de apoio como nós trabalhamos também, e olhando a escola como um todo, para ser esse centro que gera impacto na educação das crianças. Eu queria puxar esse fio da inteligência artificial, fiquei curiosa sobre isso. A inteligência artificial hoje na escola ela é uma ferramenta que deve ser complementar, né? Ela não deve substituir necessariamente algumas coisas, porque tem pontos da aprendizagem que são substituíveis. O contato aluno-professor, por exemplo, é algo muito insubstituível. Como que a IA pode ser essa alternativa complementar e ajudar no aprendizado? E como é que isso é trabalhado por meio de uma PPP? Eu acho que é aí que entra o ponto, né? A IA, ela precisa vir para nos apoiar, mas não para substituir a questão humana nossa. Então, nós trabalhamos justamente o oposto da inteligência artificial. A gente trabalha o letramento humano. Quando você olha os dados do ChatGPT de uso, por exemplo, eles soltaram recentemente um estudo de como que estava o uso e mostra mês a mês até que de repente entra as férias escolares. Quando entra as férias escolares, o uso cai 70%. Então a criançada está usando bastante, né? Isso é preocupante, porque a gente vive hoje um déficit no país justamente dessa parte de conteúdo, né? Que é ciência, matemática, sempre se fala muito daquela questão do STEM na educação. Mas quando a gente olha a questão do advento da inteligência artificial, ela traz ferramentas que substituem o conteúdo, né? O conhecimento de conteúdo. Mas esse letramento humano, a resiliência, a habilidade de trabalhar em conjunto, de se comunicar, isso vai ser perene. Já era importante lá atrás, até, por exemplo, recentemente teve uma comitiva brasileira que estava agora em Singapura, de parlamentares, justamente olhando o exemplo de sucesso de Singapura. Singapura é referência em educação para o mundo inteiro, mas eles mesmos agora estão mudando a educação deles e olhando justamente para esse letramento humano. Isso pós uma oportunidade tremenda para o Brasil, que é justamente isso que a gente vem defendendo desde 2006 aqui e culminou na Base Nacional Comum Curricular, e agora a gente tem outro momento de oportunidade, que é de como dar essa guinada para o letramento humano pode ser uma oportunidade para o Brasil para ser referência, não só em tecnologias verdes, em tecnologias sociais, porque nós desenvolvemos muitas dessas, mas também nessa questão humana, dessas habilidades socioemocionais, dessas habilidades humanas que hoje são tão importantes e são naturais da nossa cultura, desse afeto, desse contato humano. E a escola tem que ser esse ambiente e o professor tem que ser preparado para poder gerar esses momentos de situações-problema para que os alunos possam superá-las e desenvolver essas habilidades. E é isso que a gente trabalha. E isso, para dar uma ideia do que acontece na questão de ciência, matemática e português, por exemplo, isso gera um impacto de um desenvolvimento 4 vezes maior no IDEB das redes parceiras. Por exemplo, uma das redes que é referência para nós, que é de Rio Branco, é a terceira capital mais pobre da nação hoje, lá na Amazônia, extremamente num lugar mais isolado, e segundo lugar entre as capitais em termos de IDEB, porque justamente eles focaram nesse desenvolvimento, nesse letramento humano, em capacitar os professores para criarem esse ambiente em sala de aula. E isso tem um impacto formidável. Ivan, qual é a perspectiva do setor? Quantas PPPs são possíveis? Quanto isso pode gerar de investimento, de atratividade, de impacto? Eu acho que é muito na linha do que você estava falando, né? Brasília acontece muita coisa, o Brasil tem muitas coisas acontecendo. Antes da gente começar, você mencionou, é difícil ter contato com tudo e é muito importante perceber como que muitas vezes a educação fica mais de lado. As PPPs de educação são uma realidade já. Em
2024 teve um crescimento de 800% na quantidade de projetos propostos. Hoje, o pipeline ele ultrapassa 120 bilhões de reais. Para poder colocar isso em comparação com alguma coisa, a energia eólica tem um pipeline de 90 bilhões de reais. Então a educação, que mal começou, já é um mercado pujante em forte crescimento e que vai atrair muito investimento. Porque além de estar investindo em infraestrutura, a gente está investindo talvez na parte mais importante do nosso país, que é o nosso povo. Então a gente aumenta a nossa produtividade ali na frente. É um investimento que, além de trazer retornos financeiros para os investidores que estão procurando isso, e é legítimo, mas também para a sociedade, para os alunos, e lá no futuro isso vai construir um país melhor para todo mundo também. É o chocolate que emagrece, eu falo. Isso é muito legal. A gente consegue vislumbrar aí muitas coisas positivas com toda certeza, né? E falar de educação é sempre algo palpitante, porque tudo depende da educação, né, Ivan? Vamos para o nosso minuto final? Claro. Preparadíssimo? Olha, eu ainda estou curioso por aquelas 2 últimas perguntas então, que eu não ouvi do último. A gente vai chegar nela, hein? Por favor. Bora lá. Ivan, uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? A resiliência. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Teria começado o triatlon mais cedo. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que você sancionaria amanhã? Eu aumentaria a possibilidade de PPPs no país. Eu realmente acho que elas são uma ferramenta importante para o futuro, para desonerar o Estado e aumentar a eficácia. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? União. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Meu pai. Tá valendo. Ele que me ensinou que vale a família, vale tudo. Meu pai me ensinou a acreditar no Brasil. A gente trabalha no setor público, que é muito difícil. E a gente tem uma crença em comum, talvez, entre o empresariado de educação. A gente acredita na escola pública. A gente acredita no Brasil. E é muito importante ter mais pessoas que acreditem. Deu tempo de homenagem ao pai e tudo mais. Muito obrigada, Ivan. Obrigado a você, é um prazer. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!